Olá pessoal, saudações OnLuz. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto OnLuz. Aqui neste canal a gente tem muitas informações, muitas orientações, meditações e muito material que pode contribuir ainda mais para a sua expansão da consciência, para o seu autoconhecimento e dicas importantíssimas para que você possa aplicar essas dicas no seu dia a dia para que todas as situações mais desafiadoras que acontecem na sua vida podem ir sendo cada vez mais equilibradas, harmonizadas, para que você tenha um bem-estar geral, né? Em todos os sentidos e níveis da sua vida. E hoje, nesse vídeo, nesta orientação terapêutica, eu vou falar para você sobre a cura do passado pela homeopatia. Então, muitas dicas que eu vou trazer para você de como a homeopatia pode ajudar na cura de situações que cada um de nós carrega de informações um pouco mais negativas no passado e que acabam gerando, então, as patologias que cada um de nós apresenta ou já apresentou, que podem estar ali estagnadas, esperando possivelmente um momento para reaparecer. Mas a homeopatia com certeza pode te ajudar. Mas antes de eu entrar propriamente dita nestas orientações que eu vou passar para cada um de vocês, convido para que, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, dá o seu like, para que você não perca nenhuma das informações, das orientações que a gente acaba publicando aqui para vocês, tá? Então, acesse ali, clica no sininho de notificações para não perder nenhuma das orientações que a gente publica. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Instituto OnLuz, convido você para acessar o nosso site www.institutoonluz.com.br e você pode navegar por cada um dos links que tem ali no site, né, gente? Conhecer a proposta do Instituto OnLuz, as técnicas terapêuticas que a gente trabalha, os cursos do Reiki OnLuz que a gente também disponibiliza de forma online pela plataforma, né, gente, do próprio site, onde você pode ter acesso a esse curso que com certeza vai trazer muitas informações que você precisa receber para entender um pouquinho mais dos desafios da sua vida. Certo, gente? Bem, então vamos iniciar com essa palestra, com esta orientação terapêutica que eu vou trazer para vocês. E eu elenquei esse tema justamente para dar continuidade aos temas que a gente vem falando ultimamente, né? Que é justamente a origem das situações do passado, os traumas muitas vezes que a gente acaba carregando e que a gente não consegue identificar com mais intensidade o porquê dessas situações que acabam acontecendo nas nossas vidas. E como a homeopatia, então, ela pode ajudar sim a trazer a liberação de todas aquelas informações que a gente carrega, tanto das nossas próprias experiências, como também das situações que a gente vem trazendo, né, de informações do passado e que estão com certeza armazenadas nas nossas células. Tá? Então, a homeopatia, ela justamente possibilita uma recuperação muito intensa para tudo aquilo que a gente precisa equilibrar na nossa vida, tá? Então, a homeopatia, ela é uma técnica terapêutica, salientando aqui, mais uma vez, em todos os vídeos da homeopatia que eu gravo aqui para vocês, né, gente? Eu saliento que a homeopatia, ela não é uma exclusividade da medicina alopática, tá? Ela é uma técnica terapêutica desenvolvida há muito tempo atrás por Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que foi médico, né, gente? Mas eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho para vocês. E que ele trouxe, então, através dos seus estudos, essa técnica maravilhosa que contribui consideravelmente para a recuperação do estado físico, do estado mental, do estado emocional e, por que não, do estado espiritual da pessoa, não é, gente? Então, a homeopatia, ela consegue ir profundamente na origem de tudo aquilo que causa os desajustes na nossa vida, possibilitando, então, esse equilíbrio um pouquinho maior, tá? Então, vamos dando a continuidade aqui, gente. Então, cada um de nós, né, nós seres humanos, a gente carrega muitas informações nas nossas memórias, sejam as memórias de vidas passadas
como também da nossa ancestralidade materna e paterna. Ou seja, nós temos um conjunto de informações, um conjunto de memórias que ficam localizados, que ficam armazenados no nosso livro da vida, no nosso registro acástico, no nosso registro de alma. Todas essas nomenclaturas aqui, gente, pode existir mais alguma? Pode, né? Mas todas elas querem significar a mesma coisa, que nós somos um banco de dados de memórias e a gente carrega todas essas informações, como se fosse realmente um livro, como está aqui apresentado para vocês, né, gente? Um livro em que nós temos todas as nossas informações registradas aqui. Então, é um livro, gente, que nós guardamos as nossas experiências, tanto as positivas como as negativas. E são essas as informações negativas que acabam desencadeando as patologias que cada um de nós vai apresentando ao longo da nossa vida, tá? Então, a medicina tradicional, ela fala, principalmente em se tratando de memórias ancestrais, que a gente acaba desenvolvendo um problema ou uma patologia de ordem hereditária, não é verdade? Então, o que é essa patologia de ordem hereditária? Pois bem, essas patologias, gente, elas são transmitidas de geração para geração. Então, elas ficam armazenadas, vamos tentar desenhar aqui, né? Nos nossos filetes de DNA. Nossa, ficou uma coisinha maravilhosa aqui, né, gente? Então, é mais ou menos isso aqui. Então, o nosso DNA, ele é carregado dessas informações que são transmitidas hereditariamente, geneticamente, tá? Então, essas doenças hereditárias que a gente carrega da nossa ancestralidade, nada mais são do que memórias. Memórias que a nossa célula guarda de situações traumáticas vividas pelos nossos antepassados. Da mesma forma que a nossa cadeia de DNA, ela também carrega a nossa memória de alma. Por quê, gente? Porque a gente é uma alma, nós estamos aqui apenas ocupando um corpo físico. E cada um desses registros que a gente carrega na nossa alma, seja de 1, 2, 5, 10, 20, 30 existências passadas, elas ficam armazenadas nesse registro de alma, nesse livro da vida, nesse registro acástico, e conforme a gente foi vivenciando as nossas experiências, algumas daquelas memórias foram sendo liberadas por nós, outras não. Outras ficaram armazenadas, como eu vou mostrar agora aqui para vocês, né, gente? As patologias, elas são desenvolvidas através de uma visão holística e metafísica, tá? Elas ficam armazenadas nos nossos chakras, né? Que são esses pontinhos aqui, né? Que ficam armazenados ao longo da nossa coluna vertebral, tá? Cada um desses chakras aqui, gente, eles guardam um determinado número de memórias e cada um desses chakras aqui, eles ficam coordenando alguns sistemas do nosso corpo, né? Por exemplo, o chakra umbilical, que é esse chakra aqui, gente, que fica 2 dedinhos mais ou menos para baixo do umbigo, na região do umbigo mesmo, tá? Ele vai coordenar aqui o nosso sistema reprodutor, tá? Então, nesse chakra, a gente vai guardar muitas informações relacionadas à questão de família, de relacionamentos conjugais, afetivos, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre cônjuges, relacionamentos entre irmãos, relacionamentos com todo mundo que faz parte dos vínculos familiares. Então, ele vai coordenar aqui o sistema reprodutor masculino e feminino. E quando vai estar em desarmonia, tá? Vai gerar algum tipo de problema nesse sentido. É como tá aqui, né? Então, as memórias que os chakras aqui guardam, elas estão relacionadas cada um conforme o que a gente foi vivendo de experiências. E quando eles estão sobrecarregados de memórias, sobrecarregados de informações, quando a pessoa ela não consegue mais
guardar aquela informação negativa que ela veio carregando há muitas vidas, ou então reproduzindo o mesmo padrão de comportamento da sua ancestralidade, seja materna, seja paterna, eles vão ficando congestionados, ou seja, é tanta memória que tem aqui no chakra, tá, gente, que ele vai chegar um período da vida em que ele vai parar de funcionar. Ele não vai mais conseguir enviar a energia necessária para aquele órgão, para aquele sistema da qual ele coordena, e vai acabar gerando então essa patologia, tá? Então, quando a gente tem essa patologia, indica que o nosso chakra ele está totalmente congestionado. Ele está precisando, vamos usar um termo tecnológico aqui, né, gente, fazer uma limpeza no seu HD, né? Deletar os arquivos que não precisam mais estar ali, justamente para poder liberar espaço para que o organismo funcione de uma forma mais adequada, para que o chakra ele possa fazer o seu movimento de uma forma mais coordenada, controlada, de uma forma mais efetiva, para que o funcionamento daquele órgão pelo qual ele pertence possa então ter a sua função de uma forma totalmente equilibrada, harmoniosa, para que a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional possa ter um andamento bem em equilíbrio mesmo, né? Bem satisfatório, para que não ocorram mais doenças. Desde uma simples dor de cabeça, dores de garganta, indisposições intestinais, indisposições estomacais, ou seja, tudo o que a gente manifesta de situações físicas significa que o nosso chakra aqui está abarrotado de informações. E quanto mais a gente vai convivendo com as pessoas, quanto mais a gente vai tendo experiências, mais essas experiências, mais essas memórias, sejam elas positivas, sejam elas negativas, elas vão sendo implantadas, sendo salvas, vamos dizer assim, né? Usando o termo tecnológico mais uma vez, salvando essas memórias em cada um desses HDs aqui, em cada um desses pendrives, em cada um desses discos aqui, né? Que os nossos chakras podem representar então, tá, gente? Então, tudo aquilo que a gente vive de experiência, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, tudo fica armazenado no chakra. E quanto mais a gente vai vivendo essas experiências, mais acúmulo de memórias tem, mais o chakra pode vir a colapsar, desenvolvendo a patologia, então, no nosso corpo físico. Certo, gente? Outra informação que também é bastante relevante sob um ponto de vista holístico e metafísico, tá? Indica que os nossos chakras, esses aqui, gente, que eu apresentei para vocês anteriormente, eles também estão ligados aos nossos corpos espirituais. E aqui na Terra, para que a gente possa se manter, existem 9 corpos que dão essa sustentabilidade para a gente, que fazem com que a gente consiga desenvolver as nossas tarefas no nosso dia a dia, tá? E os 9 corpos, então, que a gente possui aqui e que estão intrinsecamente, intimamente ligados aos nossos chakras e tudo que a gente desenvolve aqui, são esses. O nosso corpo físico, que é esse aqui que fica visível para todo mundo, tá, gente? Então, o nosso corpo físico, o corpo duplo etérico ou perispírito, que também é bastante conhecido principalmente pela doutrina espírita, tá? O corpo emocional, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico, tá? Então, é como se fosse tudo isso aqui tá aparecendo aqui na figurinha para vocês, tá, gente? Cada chakra, ele tá ligado a um desses corpos espirituais, tá? E esses corpos espirituais, eles coordenam praticamente tudo que a gente vivencia de experiências aqui, tá? Desculpa, gente.
Então, esses corpos espirituais, eles também carregam essas informações que a gente acaba carregando ao longo da nossa vida. Eles também estão abarrotados de informações e agem de uma certa forma para que a gente possa ter a força necessária para agir ou reagir a determinadas situações que a gente precisa aqui para poder continuar a nossa sobrevivência, tá? Então, todos esses chakras, né, esses corpos espirituais, eles acabam formando o que a gente conhece como campo eletromagnético, como campo áurico, e eu não coloquei aqui também, mas eu vou falar para vocês, o campo morfogenético, né, que principalmente algumas técnicas terapêuticas acabam usando essa nomenclatura, tá, gente? Então, os corpos espirituais, eles carregam também todas essas informações, carregam cada um desses corpos, guarda um certo número ou uma certa forma de experiência que a gente viveu, né? Experiências mais emocionais, experiências mais ligadas às questões de energias involutivas, experiências muitas vezes extracorpóreas que a gente foi vivendo, né? Que o corpo astral ele trabalha muito essa energia. O nosso duplo etérico aqui, o perispírito, gente, que ele é o nosso corpo muito ligado, principalmente à questão de deslocamentos também extracorpóreos ou projeções extracorpóreas mais próximos a gente e acaba sentindo, tendo mais sensações de ordem espiritual, é o perispírito que acaba vivendo esse tipo de experiência, tá? E cada um desses corpos aqui, gente, eles têm uma função em específico, tá? Cada um deles aqui guarda experiências tanto das nossas vidas passadas, como principalmente esses corpos aqui, o búdico e o átmico, eles guardam muitas informações, principalmente de questões mais fora da Terra, né? As nossas experiências estelares. Então, para quem acompanha o nosso trabalho, sabe o que eu estou falando aqui, né? Mas isso eu vou deixar para um outro momento. E para quem quiser saber bem mais detalhadamente sobre como funciona e o que armazena cada um desses chakras, ou melhor, desses corpos espirituais, mas também, né, gente, os nossos chakras, tá? Todas as informações aqui que a gente traz mais detalhadamente no curso do Reiki On Luz, módulo 1 e módulo 2, tá? Então, a gente tem essas informações detalhadamente nesse curso e se você quiser aprofundar um pouquinho mais, é só entrar em contato com a gente para poder realizar o curso do Reiki On Luz, a cura cósmica, tá? Mas dando seguimento aqui, né, Margarete? Então, as patologias, gente, elas primeiramente, antes de se manifestarem aqui no corpo físico, tá? Antes delas virem aqui, né, para esse corpo físico, elas vão estar registradas nos nossos corpos espirituais. Por quê? Porque é aqui que essas doenças estão armazenadas. Por quê? Porque elas são experiências de vidas passadas. Elas são experiências traumáticas que nós vivemos, de patologias que a gente teve lá no passado também e que elas ficam armazenadas nesses corpos espirituais que se interligam aos nossos chakras, promovendo então a patologia, né? Promovendo ou desencadeando, melhor dizendo, aquela dor, aquele mau funcionamento do órgão, aquela indisposição que acaba acontecendo na gente por conta do inúmero, ou melhor, da quantidade imensa de memórias que a gente tem aqui, né? Então, muitas vezes esses sintomas que a gente aparece, né, que de vez em quando a gente acaba desenvolvendo, eles muito mais vão estar fazendo ainda efeito nos corpos espirituais para depois se manifestar no físico. E eu acredito, gente, que cada um de vocês já aconteceu isso comigo também, em que eu estava com determinado sintoma, uma dor absurda que eu estava manifestando. Principalmente, gente, aconteceu comigo de situações em que parecia que eu estava infartando, né? Aquela dor característica de um infarto.
Fui fazer os exames, fui fazer a consulta, fiz tudo que precisava fazer, não tem nada, absolutamente nada no corpo físico. Então, essa sensação que eu estava manifestando aqui no chakra cardíaco, que é o chakra que coordena todo o nosso sistema cardiorrespiratório, era um indicativo de que eu carregava informações traumáticas de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia e de muitas outras situações que a gente acaba armazenando aqui no chakra cardíaco, e aquele sintoma do ataque cardíaco que eu estava tendo nada mais era do que uma memória de que possivelmente numa existência pretérita eu passei pelo desencarne de um ataque fulminante do coração. Certo, gente? Então eu revivi aquela memória, né? Eu revivi aquele estado em que eu tive um ataque cardíaco, tá? E aí eu estava lembrando. Então os corpos espirituais, eles trazem essas lembranças também pra gente, para aquelas pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento e a sua cura espiritual. Então, para muitos, vai ficar apenas no sintoma, né? Para muitos não, né? Para aquelas pessoas que se buscam, vai ficar apenas no sintoma. Que interfere no físico, sim, porque a gente acaba ficando debilitado, né, gente? Então, muitas vezes, essa patologia, ela não vai se desenvolver, a gente vai ter o sintoma, mas é preciso identificar a causa, a origem disso tudo, né? E aí, a partir do momento em que você toma consciência, opa, que nem no meu caso, né, gente? Tomei a consciência de que eu estava manifestando ali uma memória que eu estava tendo um ataque cardíaco. Ok, limpou essa memória. E eu tive esse episódio, se eu não me engano, por umas 2 vezes. Então, eu liberei aquela informação, liberei aquela memória, consegui visualizar o que estava acontecendo ali. E aí, aquela dor nunca mais aconteceu. Isso faz, em média, uns 4 anos atrás que aconteceu comigo, gente. E nunca mais tive nenhum sintoma semelhante a esse, tá? E na época eu não usava homeopatia, tá? Era só a florais que eu fazia uso e também fazia uso da aplicação do Reiki Onus, a cura cósmica, tá? Então esse tratamento, né, esse autotratamento que eu fui desenvolvendo com o auxílio, lógico, que da Mari Mariá, foram sendo liberadas essas informações, tá? Então, esses sintomas, essas dores, aquilo que a gente vai vasculhar achando que tá com uma patologia grave e não acontece nada, não aparece nada nos exames, é um indicativo de que a gente carrega informações negativas tanto nos nossos chakras como também nos corpos espirituais, tá, gente? E aí, depois que eu fui começando a fazer o uso da homeopatia, porque eu uso homeopatia também, né, gente? Eu não vou indicar algo que eu não esteja usando. Então, eu uso a homeopatia para tratar os sintomas que ainda estão presentes, né? Outros sintomas que, conforme a gente vai dando um passinho para a nossa cura espiritual, alguns sintomas eles vão se manifestando justamente para a gente descongestionar aqui os chakras, né, gente? Cliquei errado, mas vamos lá. Justamente para a gente descongestionar os chakras, descongestionar os nossos corpos espirituais, para ir tendo uma vida cada vez mais em equilíbrio, tá, gente? E o que a homeopatia fala sobre isso, né, gente? Quero apresentar para vocês aqui Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que eu falei no comecinho desse vídeo para vocês, né? Então, Samuel Hahnemann, ele escreveu um livro, Organon, a Arte de Curar, mais ou menos no período ali de 1810, tá? E ele foi fazendo inúmeros experimentos até chegar hoje no que a homeopatia, ela trabalha de uma forma incansável para poder trazer o equilíbrio e harmonia para as pessoas sem gerar dependência química, né? Sem fazer com que a pessoa fique dependente daquele medicamento e trazendo um verdadeiro equilíbrio e harmonia para a vida dela, tá? Então, Samuel Hahnemann, ele foi médico. E no livro Organon dele, A Arte de Curar, ele trouxe algumas das suas experiências. E uma delas, quando eu li, eu falei, não, essa aqui, ela cabe exatamente com tudo aquilo que eu e Mari aqui no Instituto OnLuz vem trazendo para as pessoas há muito tempo, tá?
Então, Hahnemann, ele nos seus estudos e como médico, né, formado médico naquela época, ele já percebia que existiam muitas situações que a medicina comum, como ele coloca aqui, né, gente, a medicina comum, a medicina tradicional, a medicina alopática, ela não observa na sua totalidade o que está acontecendo com a pessoa. Ela simplesmente, principalmente no dia de hoje, a medicina ela vai querer induzir a pessoa a usar um determinado medicamento apenas para que ocorra um alívio dos sintomas. Porque a medicação, se a gente parar para observar, ela não vai curar a pessoa, ela vai amenizar o sintoma, né? Ela vai apenas fazer aquele efeito anestésico na pessoa, né? Vai anestesiar a dor ali, né? Vai fazer ali analgesia ali, para equilibrar aquela dor, mas ela não vai curar, né? Então, muitas vezes ele ficou, pelos relatos dele no livro dele, né, gente, quem puder ter acesso a esse livro, os homeopatas, né, precisam ler esse livro para poder ter a noção pura do que Hahnemann foi percebendo, e a gente percebe isso também há bastante tempo, né, gente? Então, quanto mais a gente for observando que é apenas um cuidado paliativo que grande parte dos medicamentos da medicina tradicional, da indústria farmacêutica utilizam, é para trazer aquele efeito paralisante, né? Aquele efeito em que a pessoa não vai ter a dor naquele momento e vai ficar um período sem dor, mas não vai tratar a origem, não vai tratar a causa, porque é o que grande parte da medicina, grande parte dos médicos, eles buscam tratar, né? Não buscam tratar o sintoma, eles buscam tratar a dor. Não tendo dor, tá bom, né? Não precisa mais se preocupar, né? E olha que eu acompanho 3 médicos, né? E pelos alguns relatos deles, eles me falam que também é exatamente isso, né? Então, muitas vezes eles, principalmente uma moça, né, recém-formada, ela me traz alguns relatos dos seus colegas. Ela diz, Marga, os meus colegas, eles não querem saber de olhar com atenção para aquele paciente que ele está tratando. Ele quer saber simplesmente de atender e ir embora. Não tem a preocupação de vasculhar o que realmente está acontecendo, né? Então, ela me trouxe relatos durante toda a época da faculdade dela, a época da residência, agora que ela também já está formada, ela me traz muitos relatos do que acontece, né? E aí a gente percebe que muitos dos médicos, muitos dos profissionais da área da saúde, vamos ampliar aqui, né? Eles não têm essa preocupação em querer realmente tratar o paciente. Eles querem apenas eliminar a dor. Mas saber a causa, saber a origem de tudo isso, muitos infelizmente não conseguem. E foi isso que Hahnemann fez. Ele foi olhando a pessoa com esse olhar mais holístico. O que é um olhar holístico, gente? É olhar para a pessoa como um todo, não somente o que ela apresenta de físico, mas os sentimentos, as emoções, os pensamentos e a vida como um todo da pessoa que fez com que ela desenvolvesse determinada situação desafiadora para a sua vida, seja ela a nível físico, mental, emocional e agora principalmente o espiritual, né, gente? Então, olha o que ele trouxe no livro dele, tá, gente? Para a escola médica comum, era quase impossível libertar-se na busca para uma indicação de cura desses conceitos materiais e reconhecer a natureza física e material do organismo como um ser tão altamente potencializado, que as mudanças vitais e sensitivas de sua vida, que chamamos de doenças, podem ser principalmente ou quase exclusivamente condicionadas e conseguidas por influências dinâmicas. E aqui eu grifei, né, gente? Deixei em letra maiúscula, de natureza espiritual. Então, Hahnemann, lá em 1810, né, ele foi trazendo todas essas informações que ele foi percebendo que a medicina comum ela não tem aquela preocupação em justamente querer resolver o problema da pessoa. Eles querem simplesmente
mediar a situação, vamos colocar assim, né? Querem ali trazer, abafar com panos quentes, mas não querem realmente tratar a causa, a origem de tudo isso. E aqui Hahnemann deixa muito claro no seu livro Organon, A Arte de Curar, que traz muitas informações sobre a homeopatia. Todas as doenças, elas possuem uma natureza espiritual, tá? Então, olha só, ele coloca aqui, né, que o nosso organismo, ele é altamente potencializado, ou seja, ele possui esse caráter, por natureza, em expulsar o agente intruso que está ali, né, tentando provocar uma patologia. Então, essa questão de ordem de natureza espiritual que ele fala, nada mais é, gente, do que eu acabei de explicar para vocês aqui. Toda essa frequência que a gente tem aqui nos nossos corpos espirituais, nos nossos chakras, tá? Então, todas as patologias que Hahnemann também corrobora com isso, são de origem espiritual. E olha só o que mais ele acaba nos trazendo, gente. As causas de nossas enfermidades não podem ser materiais. A prova é que qualquer substância material estranha introduzida nos vasos sanguíneos, por mais inocente que pareça, instantaneamente é repelida pela força vital. Ou seja, os nossos anticorpos, as defesas do nosso organismo vão trabalhar ali incessantemente para expulsar aquele organismo estranho ali, aquele corpo estranho que foi introduzido. Seja uma bactéria, seja um vírus, seja qualquer coisa, gente, um alimento que a gente comeu ali que estava estragado, enfim, o nosso organismo ele tende a expulsar aquilo. Então, qualquer coisa de origem material, o nosso organismo vai expulsar. Não vai provocar a doença. Então, a doença, gente, ela é provocada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas memórias negativas que a gente carrega, pelas informações que a gente tem do nosso campo eletromagnético, ou seja, todas o que a gente chama dos pensamentos do inconsciente coletivo, as pessoas ali agindo de uma forma negativa para prejudicar as outras, as pessoas tendo um comportamento totalmente desregrado, totalmente desequilibrado, né? Pensamentos destrutivos muitas vezes, pensamentos vingativos, ações negativas que as pessoas vão exercer, né? Sem contar as ligações espirituais mais densas que as pessoas acabam carregando, vão ocasionar nas patologias que a gente tem. E Hahnemann falou isso, gente, o pai da homeopatia, tá? Então, todos os experimentos que ele foi fazendo ao longo da sua vida e que ele deixou de uma forma muito completa esses estudos, e logo depois outros especialistas em homeopatia também foram desenvolvendo seus estudos e aumentando ainda mais os estudos que Hahnemann tinha feito, porque ele, gente, ele experimentou cada uma das fórmulas que hoje existem, né? Todas as fórmulas que estão no livro dele, ele foi experimentando para sentir os efeitos, para ver como que agia no corpo de uma pessoa saudável e poder catalogar todos esses sintomas para dizer, olha, medicamento X serve para tal coisa, ela provoca tal coisa, ela vai fazer com que a pessoa tenha tal sensação, tal sentimento, tal sintoma que ela vai apresentar ali. Então ele foi uma das pessoas que experimentou cada uma dessas fórmulas para que hoje a gente pudesse fazer o uso da homeopatia de uma forma extremamente segura, tá, gente? Então, todas as situações que Hahnemann veio trazendo para nós, ele foi catalogando tudo isso, tá? Para que a gente hoje pudesse ter a certeza de que a homeopatia realmente colabora para nossa recuperação daquele sintoma, daquela dor, daquela doença, e trabalhar justamente na origem de tudo aquilo que a gente vem manifestando, tá, gente? Então, olha só, essas considerações que Samuel Hahnemann nos trouxe, né, elas contribuem ainda mais para essa aplicação de um conceito holístico, de um conceito metafísico para a homeopatia.
né? Ou seja, deixa eu pegar a canetinha aqui, gente. Além de observar os sintomas físicos, os sintomas emocionais que são apresentados pela pessoa, né? Porque a pessoa tá ali com aquela patologia que foi diagnosticada, né? Tem a doença, tem o problema, tem o sintoma, ok. Mas com base em todas essas situações, a gente também precisa observar a genealogia familiar, as memórias familiares que a pessoa carrega, as memórias que a gente também traz das nossas outras existências, bem como tudo o que se desenvolve de caráter espiritual. Eu tô falando aqui tudo, gente, tudo mesmo, tá? Então, todas as questões de ordem espiritual que vão se manifestando na vida da pessoa também podem ser trabalhadas com a homeopatia. Certo, gente? Então, todas essas situações, tudo que a gente vem desenvolvendo, todos os traumas, os medos, os bloqueios, todas as situações, tanto hereditárias, como aquilo que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida, como tudo aquilo que a gente tem uma certa aparência, né, de desenvolver, ou de ter sido desenvolvido nas nossas vidas, é passível de ter uma ajuda pela homeopatia, tá? Então, quanto mais a gente for observando cada um dos detalhezinhos que vai acontecendo na nossa vida e tratar isso, né, gente? Tratar toda essa questão de caráter espiritual, mais a gente vai conseguindo trazer uma solução mais adequada para as dores da nossa alma, para as dores físicas, para as dores mentais, para as dores emocionais, tudo aquilo que a gente tem. Por quê, gente? Olha só essa frase. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quem trouxe essa informação é o teólogo, filósofo, sociólogo e padre. Ele foi padre, né, gente? Pierre Teilhard de Chardin. Então, esse filósofo aqui, né, gente, ele fez trouxe muitas experiências, muitos conhecimentos, ele também foi se aprofundando em toda essa questão de nós sermos seres espirituais, que nós estamos aqui justamente vivendo experiências humanas. E ele, lógico, foi muito caçado também, né, por ser padre pela Igreja Católica, até pouco tempo atrás, pelo que eu andei pesquisando, ele teve muitos dos seus textos totalmente proibidos pela Igreja Católica, né? Por quê? Porque ele foi mostrando que existe muito mais para a gente compreender, para a gente entender, do que a igreja permitia, né? A gente sabe que a igreja, em todos os níveis, ela foi bastante maldosa, né, com as pessoas. Vamos usar esse termo um pouco mais ameno, tá? Mas a gente sabe que existem muitas experiências, muitas situações também trazidas pela igreja que acabaram não permitindo que conhecimentos como o de Hahnemann também fossem externalizados, né, trazidos para a população como um todo. Então, quando a gente começa a comprovar que existem situações que não são científicas, que não foram provadas pela ciência e que estão dando resultado, o que a ciência faz, o que a religião faz? Ela vai lá e tenta boicotar, né? Por quê? Porque tanto ciência como religião, como a indústria farmacêutica, como muitos desses segmentos totalmente voltados para o desenvolvimento da matéria, quando eles percebem que determinada fórmula, determinado segmento está fazendo um movimento para um despertar da espiritualidade das pessoas, eles vão tentar boicotar e dizer que aquilo ali não presta, que aquilo ali não tem comprovação científica. E o que a gente faz, né, gente? A gente continua acreditando naquilo que a gente sabe que existe uma cura ali, que é o caso da homeopatia, né? Então, a homeopatia, ela realmente vai trazer esses benefícios. Ela vai trazer muitas situações para a nossa vida que vão contribuir muito para o nosso desenvolvimento, tá? E a gente sabe que existem essas correntes por aí que estão querendo boicotar a homeopatia, né? Desculpa, gente. Porém, boicotaram tanta coisa, né? Tentaram proibir tanta coisa.
E a gente continua aqui. Né? Mas vamos seguindo, né, gente? Então, olha só. Então, existem, né? Eu acabei, através de todos esses meus estudos, através dos atendimentos que eu fui fazendo para todas as pessoas aqui que eu acompanho na homeopatia, eu fui observando muita semelhança em todos os medicamentos. Todos possuem sintomas espirituais que precisam ser observados pela homeopatia, né? Porque a homeopatia, através da matéria médica, né, gente, o que é matéria médica? Vou pegar um exemplo aqui para vocês, né, que eu uso para poder ajudar nos meus estudos, para poder indicar ou recomendar a melhor fórmula homeopática. Então, a matéria médica é um compilado de todos os medicamentos, ou grande parte dos medicamentos homeopáticos, em que eles descrevem todos os sintomas ali para a gente observar no paciente o que ele está trazendo e qual é a fórmula mais indicada, tá? Então, todos os medicamentos que eu tive acesso até hoje, que eu recomendei até hoje, eles têm esse caráter espiritual, eles têm esses sintomas característicos do desenvolvimento daquela patologia de um caráter espiritual, tá? E para que o tratamento seja mais eficaz, para que a fórmula ali que a pessoa precisa tomar para ajudar no equilíbrio daquela condição que ela vem apresentando, precisa se observar cada um dos sintomas que são encontrados, né? Ou seja, pelo simílimo. O que isso significa, Margarete? Semelhante cura semelhante. Então, quanto mais sintomas semelhantes ao que a fórmula trata a pessoa apresenta, mais terá efeito para o tratamento da patologia que está se manifestando, tá? E para isso, para que eu pudesse trazer essas informações para vocês aqui, gente, eu fiz um compilado ali, né? Se eu não me engano, foram 4 fórmulas que eu busquei, assim, abri, né, o livro aqui, falei, tá, o que eu vou pegar? Tá, ansiedade, que é a primeira. Depois pneumonia. Depois hipertensão. E depois enxaqueca, sabe? Fui abrindo o livro aqui e foi vendo, não, são esses aqui os exemplos que você vai tratar, vai apresentar aqui para as pessoas, para todo mundo perceber os sintomas espirituais que estão ali presentes, tá? Então vamos lá, gente. O primeiro, né, que é uma das fórmulas que são mais utilizadas, não somente para tratamento da angústia, da ansiedade, mas ele serve para questões de ordem comportamental, né? Síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Arsênico também ele pode ser utilizado para dores de cabeça, ele também pode ser utilizado para tantas outras patologias, tá? Mas eu trouxe aqui que uma das principais indicações do arsenicum album, é justamente a ansiedade e a angústia, tá? Que muita gente manifesta, tá? E o porquê da ansiedade e da angústia, né? E olha os sintomas aqui que as pessoas elas vêm apresentando. O que está aqui, ó, né, gente? Na matéria médica homeopática. É a matéria médica que traz esses sintomas aqui, tá? Então, a pessoa que tem ansiedade e angústia, o que ela apresenta? Um dos principais sintomas que ela tem, né? Medo de si próprio, medo da pobreza, medo de que a família morra de fome, medo de ser envenenado. E olha o nome, arsênico. Arsênico, gente, é um veneno, né? Ou melhor, ele é um químico muito utilizado para envenenamento. Então, a pessoa que tem medo de ser envenenada passa aquela ansiedade, aquela angústia, aquela perturbação, aquela sensação, aquele medo de que alguém vai colocar alguma coisinha aqui no meu copo d'água para tomar e eu vou ser envenenada. Memória de vida passada, tá? Sensação de carvão em brasa nas áreas doloridas. Eu tô aqui com uma sensação de queimação no peito. O que aconteceu, né? Aquela ansiedade que não passa, porque a ansiedade, ela dá uma queimação aqui na região do cardíaco, né, gente? A angústia também. Então, é como se estivesse queimando aqui, uma brasa colocada aqui sobre o meu peito para gerar aquela sensação. O que isso é? Memória de vida passada. Sensação de sufocação ao deitar-se. A pessoa tá ali, né? Uma memória de vida passada que ela passou por um processo de sufocamento, tá? Sente-se isolado da própria família como se fosse um estranho.
rejeição, abandono, né? A família não valoriza, a família não quer saber da pessoa. Por quê? Porque no passado acabou acontecendo isso. Vive na desesperança, pressentimento de morte próxima, que é o que acontece com as pessoas que foram envenenadas por arsênico, tá, gente? Então percebem as memórias que acabam se manifestando nas pessoas que têm aqui ansiedade e angústia, que passaram possivelmente no passado por algum envenenamento por arsênico. E isso tá na memória celular, tá? Então, olha só. Então, o arsênico, como eu falei antes, ele serve para muitas outras patologias. Mas a gente vai olhar o simílimo. O que a pessoa apresenta? Qual é o sintoma que ela tem? Por isso que na homeopatia, a avaliação é criteriosa. A gente precisa observar todos os sintomas para indicar a fórmula correta mesmo, tá? Então, vamos seguindo aqui, Margarete. Fósforos, tá? Ele é bastante indicado para tratamento da pneumonia, tá? Problemas respiratórios, asma, bronquite, bronquiolite, pneumonia, tá? Então ele é bastante indicado para as pessoas que têm essa patologia, tá? E quais os principais sintomas aqui que eu elenquei, né, gente, que tem a ver com questões de memórias do passado? Alucinações auditivas, aquelas pessoas que ficam ouvindo vozes, tá? Um sintoma espiritual, ok? Ansiedade antes e durante as tormentas elétricas, ou seja, quando tá dando temporal lá fora, que tá caindo aquela chuva de raios, trovoadas, enfim, né? Pessoa passou por muitos traumas relacionados a isso. Quando a pessoa tem medo, nunca vivenciou uma experiência, né, de uma magnitude imensurável ali, né? Aquelas tormentas que realmente acontecem de uma forma muito intensa. Mas a pessoa tem medo, né? Medo de dar um relâmpago a 5 quilômetros de distância. Ela sentiu aquilo, pronto, já ficou com medo, né? Então ela passou por informações nesse sentido. Mais uma vez aqui, ó, medo das tormentas, medo de enfermidades, medo do escuro, medo de estar só, de morrer, de ser assassinado, de ser atropelado, de ser envenenado, de um ataque, de uma enfermidade iminente. Ou seja, olha os medos aqui que o Fósforos ele trabalha. Por quê, gente? Porque a pessoa, ela carrega essas memórias na vida dela, ela carrega essas informações no DNA espiritual dela. Então, se ela tem medo de ser assassinada, é porque ela passou por isso. Se ela tem medo de uma enfermidade iminente, ela teve uma enfermidade iminente no passado que acabou ocasionando na morte dela. Ela tem medo de ser atropelada porque ela passou por esse atropelamento, da mesma forma que pelo envenenamento. Então, são sintomas que a pessoa apresenta que são característicos dessas memórias do passado. Tá? Olha só, tem a ver com pneumonia, né? Sensação de frio glacial, sensação de queimação, né? Principalmente no nível das mãos, né? Sensação de tristeza, como se houvesse acontecido uma desgraça. Então, todas essas informações aqui indicam que a pessoa passou por isso numa existência passada ou algum familiar seu passou por isso e ela carrega essa memória genética também, tá? Então, é preciso observar muito esses sintomas espirituais, esses sintomas de memórias que a gente carrega, tá? Outra informação aqui, gente, hipertensão arterial, pressão alta. O aurum metálico é um dos medicamentos utilizados para tratar hipertensão arterial. E olha os sintomas espirituais, os sintomas de memória que ele trata, né? Que a pessoa precisa manifestar para ser indicado também essa formulação, tá? Desespero por salvar a alma.
Então aqui a pessoa que tem a pressão arterial, ela tem aquela angústia também, né? Eu preciso salvar a minha alma a todo custo. Por quê? Porque possivelmente no passado teve envolvimentos espirituais que não foram muito bacanas, tá? Imagina obstáculo e destino trágico, ou seja, a imaginação dela fica ali remoendo muitas coisas que não vai dar certo, que eu vou morrer, que vai acontecer um monte de coisa. Então fica aquela sensação, aquele sintoma, aquela energia de que algo vai acontecer de negativo, tá? Ó, mais medos, ó. Medo de ser roubado, medo do além, né? O que é o além? De outros planos espirituais, medo de doenças cardíacas. E a hipertensão arterial é uma doença cardíaca, né, gente? Medo de lugares altos, medo de multidão. Olha as sensações aqui que o auro metálico também atua para poder equilibrar, tá? Sensação de coração parado, como se cessasse de bater subitamente e desse uma firme pancada, ou seja, a pessoa tá ali, o coração tá parado, ela tem essa sensação e de repente pá, né? O que é isso, gente? É um sintoma de parada cardíaca. Então, ela tem essa sensação porque ela já viveu aquilo na vida dela, tá? Sensação de perda, abandono, traição, memória de vida passada, que ela perdeu alguma coisa, que ela foi abandonada, que ela foi traída, tá? Por mais que nessa existência possa não ter acontecido isso, mas ela carrega essa informação no DNA da sua alma, tá? Sensação de que está sendo perseguido, né? Sensação de que existe algo além da vida comum, mas não sabe como alcançar. Sensação de que o coração vai parar, tá? Então, tudo isso aqui reforça ainda mais que as patologias, elas têm essa origem espiritual, elas têm essa origem nas nossas memórias do passado, tá? Seguindo aqui, vamos para o último medicamento que eu elenquei aqui para vocês, né, gente? Que eu separei aqui para trazer e vocês percebem que são medicamentos que trabalham patologias diferentes, né? O Brionia alba, que ele trabalha muito indicado também para a questão de cefaleia e de enxaqueca, tá? É uma das fórmulas que mais é indicado por conta da semelhança dos sintomas que a pessoa apresenta, tá? Mas aqui, como eu comentei anteriormente, eu elenquei os sintomas voltados para a questão de ordem de memórias do passado e memórias espirituais também, tá, gente? Então, olha só, deseja mais do que necessita, vontade de acumular, deseja muito, inclusive coisas impossíveis, por segurança. Ela quer ter algo que talvez seja inalcançável, mas ela deseja ter aquilo, tá? Então, são situações, memórias que a pessoa tem, porque enxaqueca, por uma explicação metafísica, gente, a enxaqueca é aquela coisa que a gente quer ter o controle de alguma determinada situação. E quando foge do controle, acaba doendo a cabeça, tá? Acaba desenvolvendo a cefaleia, acaba desenvolvendo a enxaqueca, tá? Então, é um desejo que a pessoa quer ter alguma coisa, mesmo que seja impossível, mas ela quer ter sob sua posse, tá? Medo de desgraça, mais uma vez aqui, medo de desgraça, de ser envenenado, de sufocação, da fome, do que ocorrerá, da loucura, da pobreza, de tormentas. Então, são sintomas que são parecidos também, né? Porém, alguns deles possuem algumas particularidades. Então, cada vez que a pessoa pode ter uma cefaleia, um envenenamento ele pode ter causado essa dor também no passado, né? Pode ter sido sufocada, faltou oxigenação no cérebro, acabou ocasionando uma dor de cabeça. A fome também, né, é uma das situações que a gente vive que também acaba gerando dor de cabeça, né? Quem sentiu fome sabe que logo depois vai gerar dor de cabeça. Então, ela passou por períodos de fome no passado, né? Sensação de que os cabelos são arrancados ao menor toque. Então, quando a pessoa está com dor de cabeça, né, e tem aquela sensação, nossa, parece que está arrancando o cabelo aqui, indica que no passado ela pode ter passado por essa situação, ela pode ter vivido algum tipo de acidente que foi arrancado os cabelos da sua cabeça, né? Me vem um termo aqui, né, gente? Foi escalpelado, né? É uma prática indígena, né, principalmente dos índios norte-americanos, tá? Então, ela pode ter vivido alguma situação semelhante?
Pode. Nada é impossível de ter acontecido com a gente nessa existência, né? Nesse plano terreno, nesse plano material, tá? Sensação de ter sido atingido por um martelo, né? Muitas vezes as pessoas referem a dor de cabeça, né? Quando eu vou perguntar como que é a dor da cabeça que você sente, qual é a região da cabeça, enfim, algumas pessoas falam, não, parece que tem um martelo batendo aqui na minha cabeça o tempo inteiro, tá? Por quê? Levou marteladas na cabeça no passado, tá, gente? Pode ter passado por um desencarne e ficou com aquela memória? Com certeza, tá? Sensação de ter os dentes perfurados com tesouras e arrancados? Acontecia muito isso, né? Principalmente lá quando a medicina, a odontologia começou a ser trabalhada, as pessoas elas simplesmente arrancavam sem anestesia, sem nada, né? E acontecia exatamente isso, né? Os dentes eram perfurados porque não havia muita higiene naquela época também, né? Em muitas épocas que a gente acabou vivendo situações bem desafiadoras. Então a gente carrega essas memórias, né, gente? E a gente sabe que a dor de dente também vai ocasionar dor de cabeça. Então se a gente carrega um trauma que teve uma situação ali bucal, né, nos nossos dentes e que não foi muito boa pra gente não, hoje ela vai provocar essa dor de cabeça, essa enxaqueca também, tá? Sensação de umidade e frio no corpo também podem provocar dores de cabeça, né? Quando a gente está naquele ambiente um pouco mais gelado, significa que a gente pode manifestar uma dor ali. Então aqui indica que a pessoa pode ter ficado aprisionada em algum lugar que foi muito congelante, veio aquele frio repentino e a pessoa congelou ali, né? Memória do passado. Sente-se como se estivesse em terras estranhas, né? Aqui a gente pode representar isso, né, gente, olhando para essa questão mais cósmica, mais multidimensional, como se a pessoa estivesse acessando realidades paralelas, tá? Então, quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe do que eu tô falando, né? E pode dar uma olhadinha aqui nos vídeos do canal para que você possa acessar um pouquinho mais de informações também a respeito disso, tá, gente? Seguindo, então olha só, gente, todos esses sintomas né, que foram apresentados, esses 4 medicamentos que eu trouxe aqui para vocês, que foi assim uma escolha bem aleatória mesmo. Eu peguei o livro aqui, abri e falei, ah tá, caiu nessa página, essa é a patologia que eu vou trabalhar. E aí eu fui buscando ali os mais indicados e fui trazendo para vocês esses sintomas que esses medicamentos também atuam, tá, gente? Então, esses aqui são apenas alguns medicamentos, foram 4, gente, de uma infinidade de medicamentos que a homeopatia trabalha. Então, esses sintomas, eles são observados para indicação do tratamento. Então, a gente não pode jamais descartar as memórias do passado que a pessoa pode carregar, aquele sintoma que ela acha, ai Marga, mas isso aqui, as pessoas me falam, né? Ah, isso aqui eu acho que não tem nada a ver, parece ser muito absurdo. Ai, como é que eu posso ter uma situação dessa, uma sensação dessas? Tá vendo, gente? Eu trouxe aqui para vocês essas explicações para que vocês possam se observar mais, né? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem se observar, elas não conseguem se olhar profundamente para descobrir aquilo que elas estão sentindo, porque às vezes as pessoas elas não têm tempo, né, de se olhar, elas não têm tempo para se cuidar. Elas estão levando uma vida tão corrida que vai empurrando muito com a barriga muita coisa, e quanto mais vai acumulando de situações ali na sua vida, pode chegar um dia em que o acúmulo de informações, o acúmulo de memórias vai ser tão grande que ela não vai conseguir mais nem amenizar aquela dor, aquele sintoma, aquele problema. Porque pode estar tão abarrotado de coisas que ela não vai conseguir agir, né? Não vai conseguir curar, não vai conseguir harmonizar, não vai conseguir equilibrar aquilo que ela está vivenciando de problemas ali, tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui foram enfermidades aleatórias, como eu mostrei agora há pouco, né? Abri o livro e disse, ah não, são essas aqui que caiu, essas aqui que eu vou trabalhar, né?
E todas elas apresentam, então, essas indicações de ordem espiritual, de memórias do passado, de memórias ancestrais que foram gerando as patologias que a gente apresenta hoje, tá? Então, a homeopatia, através da matéria médica homeopática, todos os estudos que Hahnemann fez, todos os estudos que todos os demais profissionais depois de Hahnemann também foram aprofundando e trazendo muito mais detalhes através da observação das pessoas que iam utilizando então as fórmulas homeopáticas, eles trouxeram essas informações para a gente, né? Para que hoje os homeopatas de hoje, sejam eles médicos homeopatas, sejam eles homeopatas integrativos, que é o meu caso, possam observar mais atentamente cada um dos sintomas que a pessoa apresenta. E é uma confirmação, né, gente, de que para a gente possa curar o nosso corpo físico, é primordial a gente curar e assim saber a origem espiritual, né? Saber o porquê que aquela situação está acontecendo comigo. E a origem espiritual, gente, está no passado. A gente precisa observar com riqueza de detalhes as situações negativas que a gente foi apresentando. Porque quanto mais a gente tiver consciência de cada uma das situações que a gente foi vivendo, mais a gente vai conseguir curar o nosso corpo, né? Mais a gente vai conseguir curar a nossa alma, mais a gente vai conseguir dar os passos necessários aqui que a gente precisa justamente para transformar a nossa vida da forma que ela precisa ser transformada, tá? Para que a gente possa realmente cumprir aquilo que a gente veio cumprir aqui. E quanto mais a gente for fazendo essas observações, agora que vocês têm, né, uma noção um pouquinho maior do que a homeopatia trabalha, vocês vão se observar um pouco mais atentamente. E essa observação vai trazer muito entendimento para vocês, para entender a origem de tudo aquilo que você vive na sua vida. Certo, gente? Pois bem, aqui eu trouxe para vocês então, né, da onde eu tirei tudo isso, tá, gente? Então, os livros que eu utilizo aqui, né, o Organon, a Arte de Curar do Samuel Hahnemann, né, os livros que eu também utilizo aqui para fazer a prescrição, né, da homeopatia, tanto esse aqui, né, gente, o Vademecum, tá? Como também o Guia Prático para prescrição da homeopatia, como também eu utilizo o site da Matéria Médica da Abracom, que também tem muitas informações ali. E eu tenho outro material que eu estou buscando também, que vai me ajudar ainda mais a trazer mais ainda entendimento para poder, eu não prescrever, né, Margarete? Recomendar, porque eu não posso prescrever, mas posso recomendar, que eu sou uma terapeuta integrativa em homeopatia integrativa, tá? E além, né, gente, dos materiais que a gente tem, que fala sobre chakras, que fala sobre vidas passadas, que fala sobre a origem do ser humano, que é através do Reiki Luz, a cura cósmica, tá? Então, todos esses materiais aqui foram utilizados para que esse conhecimento pudesse chegar até vocês. Certo, gente? E para quem quer, então, realizar um atendimento com homeopatia integrativa, eu atendo presencialmente aqui em Palhoça, Santa Catarina, mas também de forma online, né? Porque a gente não faz, a homeopatia ela não vai fazer ali a análise da pessoa ali, do corpo físico dela. Não, a homeopatia vai trabalhar os sintomas, vai avaliar os sintomas. Então, os atendimentos eles podem ser realizados de forma online para todo o Brasil, tá? Então, se você ficou interessado em tratar de uma forma mais ampla todas as situações que você apresenta, sejam de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual, entre em contato comigo, tá? Esse aqui é o meu WhatsApp, tá? Pode manter contato comigo, tá? Vou deixar o linkzinho do WhatsApp aqui na descrição para que você possa entrar em contato direto comigo. Pode mandar e-mail também. Entra aqui no nosso Instagram e dá uma olhadinha, né? Nos materiais que a gente publica ali também. Esse aqui é o nosso site para que você também possa verificar todas as informações que a gente tem aqui no site, né, gente, que eu coloquei aqui também a figurinha para vocês, né, para observarem. Esse aqui é o site do Instituto Luz, conforme está aparecendo aqui, né, a nossa capa de entrada aqui, tá, gente?
E aí você pode entrar em contato comigo para que a gente possa dar início, então, à cura que você precisa fazer para poder ter mais equilíbrio, mais harmonia e mais paz na sua vida, tá? Mais saúde na sua vida, certo, gente? Agradeço a cada um que acompanhou, então, essa palestra, essa orientação terapêutica. Tenho certeza que vai esclarecer muita informação para você que ficou comigo até aqui. E querendo, gente, dar o início, né, no seu tratamento, entre em contato comigo para a gente poder, então, aprofundar ainda mais a cura que você precisa fazer para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito, através da homeopatia integrativa desenvolvida pelo Instituto ONLUS. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa palestra, essa orientação terapêutica até aqui e não perca os nossos próximos vídeos, tá, gente? Agradeço de coração e deixo esse recadinho para vocês, né? Quem se ama, se cura, ok? Abraços então, gente, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!